Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade na nossa leitura bíblica, nosso devocional bíblico. E hoje estaremos como o 21º dia, capítulo 5 ao 7 de livro de Êxodo, que diz assim: Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, porquanto deixamo-nos ir agora a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. Disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem a Faraó naquele mesmo dia, aos seus exatores do povo, aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer os tijolos como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo, seus oficiais, e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palhas de onde a achares, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel. Os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Olha, por que fazes assim aos teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viraram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia a dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o vosso cheiro repelente diante de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste eles, ou livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram perseguidos, ou peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto. Portanto, diz os filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. E eu vos levarei a terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vos-la darei por herança, porque eu sou o Senhor.
Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito, do sofrimento e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm dado ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés, a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. E agora nós vamos ver a genealogia, até onde chegou Moisés, né? Essas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Ezom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Iodade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Eissar e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher Joquebede, são os pais de Moisés, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefegué, Ezicri. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã, Essitri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filho de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab, e Abiú, Eleazar e Tamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana, e Abiasaf. E essas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel. E ela gerou-lhes a Finéias. E essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel na sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós, ou fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança adiante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantadores. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se também em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as duas dos egípcios. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor lhe tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó,
eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na praia, lá no rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tem dado ouvido. Então assim diz o Senhor: nisso saberei que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, quer dizer, dará ânsia de vômito, bebendo a água do rio. A primeira praga. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do rio, sobre as águas do Egito, e as suas correntes sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todos os ajuntamentos das águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, de diante dos olhos de Faraó, de todos os seus servos e de todas as águas dos rios se tornaram então em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou muito mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber as águas dos rios. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio em sangue. E aqui nós encerramos esse 21º dia, em Êxodo, do 5 ao 7. E aqui nós vamos ver todas as 10 pragas, será uma leitura que vai nos dar muita sabedoria. Então fique conosco nos próximos vídeos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.